Bom dia, bem-vindos. Hoje é dia 17 de agosto, quarta-feira. Hoje a gente vai comentar de alguns destaques macro, como a resistência do Senado para os projetos de dívida, da renegociação de dívida dos estados, também da PEC dos gastos. A gente vai falar da PNAD contínua do segundo trimestre que acabou de sair, mais uma vez aumentando a taxa de desemprego. A gente vai falar também dos destaques de empresas, julgamento do CARF, da BVMF, Eletrobras com nenhum interesse na compra da CELG, a Gafisa e a Tenda, a separação da Tenda e a migração para o novo mercado da Santos Brasil, logo após os comerciais. Bom, vamos lá. Só temos um destaque da parte internacional de indicadores, foi a taxa de desemprego do Reino Unido, que permaneceu em 4,9%. É o menor nível desde 2005 e os analistas acreditavam que realmente ia permanecer em 4,9%, mas o que eles não estão entendendo muito bem é que eles achavam que o Brexit já ia ter um efeito no mercado de trabalho antes, então já ia começar a piorar um pouco essa taxa de desemprego. De qualquer forma, uma notícia boa para a região. Lá fora, os mercados estão um pouco desanimados, principalmente por conta de ontem dois dirigentes do Fed, como eles fizeram discursos, e eles se mostraram mais favoráveis a elevar a taxa de juros lá até o final do ano, então provavelmente para a reunião de dezembro, mas eles ficaram bem favoráveis a isso. A gente olhou as estimativas da Bloomberg e o mercado acredita que tem mais de 50% de chance, lembrando que o Fed acredita que ele está tendo uma boa comunicação com o mercado, quando as estimativas do mercado estão entre 56%, mais de 60%, mais de 55%, 60%, aí ele acredita que realmente transmitiu a mensagem e já está condizente, já pode fazer essa movimentação. Mas de qualquer forma, essa maior percepção de que o Fed pode subir juros ainda em 2016 faz com que os mercados recuem, operem no campo negativo. E hoje pela tarde a gente vai ter a ata da última reunião do FONC, que deve trazer alguns destaques, pode trazer provavelmente uma discussão, se trouxer uma discussão mais forte de elevar juros em 2016, confirma essa fala dos dirigentes e deixa os mercados realmente ainda mais no campo negativo. Na parte doméstica, mais destaques agora na parte política. A gente teve o Teoria autorizando a abertura de inquérito da Dilma e do Lula, lembrando que o Rodrigo Janot, o procurador-geral, ele mandou esse pedido no dia 2 de maio, e o inquérito é pela tentativa de obstrução da Lava Jato com a nomeação do Lula para ministro da Casa Civil. Também ele autorizou a investigação do Aloysio Mercadante e do José Eduardo Cardoso, ex-ministros. A gente tem também uma notícia sobre mais detalhes da reforma da Previdência, conforme a gente está chegando. Desculpa. A decisão definitiva do impeachment, surgem novos detalhes da proposta de reforma da Previdência que deve ser enviada para o Congresso. Um dos destaques de hoje que saiu no jornal é sobre a aposentadoria por invalidez, que deve ficar restrita. Hoje a aposentadoria por invalidez é exatamente igual à aposentadoria, eles querem restringir para 60% ou 70% do valor, subindo de acordo com o tempo de contribuição, então 1% para cada ano de contribuição. A decisão se justifica pelo argumento de evitar fraudes e, segundo estimativas do governo, o levantamento da FIPE mostra que o gasto com aposentadoria por invalidez passou de 0,6% do PIB em 2002 para 0,86% em 2015. Isso gera um gasto passou de 8,9 bilhões para cerca de 50 bilhões de 2002 para 2015. Outras notícias de destaque de política ficaram com as possíveis resistências do Senado ao projeto da PEC do teto dos gastos de dívida dos estados. O governo, então, deve ter mais dificuldade. Na parte das dívidas dos estados, na renegociação de dívidas, diversos governadores fizeram uma peregrinação ontem, passando em diversos gabinetes pedindo maior resistência quanto a isso. A principal resistência vem dos senadores do Norte e Nordeste, principalmente porque eles julgam que 84% da dívida que está concentrada nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Eles não entendem porque eles têm que sofrer com isso. Eles acreditam que eles deveriam ter algum benefício, eles perdem cerca de 7 bilhões de apoio. Na parte da PEC dos gastos, o principal empecilho segue ainda na parte da saúde e educação. Ontem alguns senadores se pronunciaram contrário à PEC dos gastos na forma como está sendo debatida. Eles citam que deveria ser flexibilizado em alguns pontos.
Passando por último destaque macro doméstico, a gente teve a PNAD contínua do segundo trimestre. Ela passou de 10,9% no primeiro TRI para 11,3%. Quando a gente comparar com o mesmo período do ano passado, todas as regiões brasileiras tiveram uma piora no desemprego. A taxa de desemprego passou de 8,5% para 11,2% no norte, de 10,3% para 13,2% no nordeste, que é a maior taxa de regiões. O sudeste foi de 8,3% para 11,7%. O sul, aquela que tem a menor taxa, foi de 5,5% para 8%, e no centro-oeste de 7,4% para 9,7%. As cidades com as maiores taxas de desemprego seguem como Amapá, em 15,8%. Os estados com maiores desempregos seguem como o Amapá em 15,8%, Bahia com 15,4% e Pernambuco com 14%. E os menores ficam com Santa Catarina 6,7%, Mato Grosso 7% e Rondônia 7,8%. Vou passar agora para a Bruna com os destaques das empresas. Com você, Bruna. Bom dia, pessoal. Vamos começar com o BMF Bovespa hoje. O CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, deve julgar hoje mais um recurso do processo sobre a amortização do ágio gerado pela incorporação das ações da Bovespa pela BMF lá na fusão em 2008. Na semana passada, o diretor de RI, Daniel Sonder, já tinha afirmado que mesmo se houvesse uma perda na esfera administrativa, a companhia ainda não ia fazer provisão e ia levar a discussão para o judiciário. Então é bom manter no radar aí. Passando para a Eletrobras. De acordo com o CEO da companhia, o Simval Gama, não teve nenhum interessado no leilão de compra da CELG, no leilão de privatização. O valor mínimo, somando as ações da Eletrobras e da CELG Par, incluindo também o percentual destinado aos empregados, era de 2,8 bilhões e a dívida da empresa hoje é de 2,3 bilhões. O presidente também afirmou que ele acredita que o preço da empresa possa ser revisto e quanto mais rápido esse leilão acontecer, melhor. Para ele faz sentido uma data aí por volta de setembro. De acordo com ele, também os atuais acionistas da CELG não têm fôlego fôlego financeiro. Enquanto não tiver um novo acionista, a empresa não vai ter plano para pagar as dívidas e voltar a investir. Passando para a Gafisa. A Gafisa anunciou ontem que contratou o Rothschild para assessorar a separação da subsidiária Tenda, formando assim duas companhias independentes e listadas. Esse processo pode envolver tanto uma oferta de valores mobiliários e também a venda de participação societária, além da separação por meio da reorganização societária. A empresa também destacou que a Tenda tem alcançado uma evolução significativa em termos operacionais e financeiros. Passando para Santos Brasil. Ontem a companhia anunciou que ela finalmente vai migrar para o novo mercado e essa migração deve acontecer agora na próxima segunda-feira, dia 22. Lembrando que o novo mercado é o nível mais avançado de governança corporativa da Bolsa de São Paulo. E esse movimento também é importante porque coroa a pacificação entre os dois sócios controladores, que são o Opportunity e o Multi-STS. A implicação disso deve ser uma melhora na percepção de risco da companhia e também pode se refletir em maior facilidade para captar recursos e taxas mais baixas. Lembrando que a empresa tem aí pela frente mais 1,3 bilhões de investimento para fazer no ativo principal deles, que é o Tecon Santos, o terminal portuário que fica em Santos. Por hoje é só, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigado, Bruna. Vamos lá para o fluxo de ontem. Os locais terminaram o dia net compradores em cerca de 13 milhões, destaques na compra para Itaúsa, BB Seguridade, na venda para Itaú e Croton e nas duas pontas para Petro 4, Banco do Brasil e CSN. Os estrangeiros terminaram o dia net compradores em cerca de 75 milhões, com destaque na compra para Itaú. E os destaques na nossa mesa BTC foram para GGBR, Petro 4, Vale 5, CVC, Croton, BB Seguridade, Pão de Açúcar. A gente vai ficando por aqui, logo mais a gente se encontra aqui no Infomoney às 11h45 para fazer o nosso XP Connection, onde a gente debate diversos assuntos macroeconômicos e responde a diversas perguntas de vocês. Então a gente se encontra logo mais. Até lá!